Olá pessoal, seja bem-vindo ao Falando Nisso Engenharia e hoje eu estou no quarto episódio da série Falando Nisso Vou Construir. E esse episódio hoje está muito bacana, pessoal, por isso não deixe de assistir ele completo, deixe já o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e deixe sua mensagem aqui para nós, porque eu vou falar para você hoje quanto custa construir em 2026 o metro quadrado do seu sonho, da sua edificação. Você já ouviu falar não em um índice chamado custo unitário básico da construção civil, o CUB? O custo unitário básico da construção civil é um índice que ele é oficial, então ele é respaldado pela lei e que define o custo médio da metragem quadrada da construção no Brasil, de acordo com o mês vigente. Como é que funciona, pessoal? O sindicato, chamado Sinduscom, faz o cálculo estadual desse índice. Então, cada estado vai ter o seu índice, o seu valor, e eu vou te mostrar aqui a diferença que dá por estado de valores, e ele lança todo mês esse valor. Então, ele serve para ser um balizador no momento de calcular o valor da metragem quadrada da construção do seu imóvel. O que o custo unitário básico inclui? Por que é importante você saber disso? Porque você vai saber quanto custa para construir a sua casa em 2026, nesse mês de agosto que está sendo gravado esse vídeo. O que o CUB inclui? Materiais, então cimento, tinta, areia, ferragem, a brita, o tijolo, mão de obra, salário de pessoal, desde o teu servente da obra até o pessoal que vai assentar a tua cerâmica, que vai fazer a tua alvenaria, o salário do pessoal entra aqui no custo unitário básico. E as despesas administrativas, custos diretos de execução da estrutura. Então entenda, o CUB vai trazer para você um apanhado geral de toda o valor da construção daquilo que é custo direto da sua obra. E o que ele não vai trazer? Aí que está o cuidado e o perigo. Por quê? Se você simplesmente pegar a área da tua edificação ou do teu projeto e multiplicar pelo valor do CUB daquele mês que você está calculando, ou então da média do ano de 2026, você vai ter um problema porque o CUB não traz todos os custos na sua composição. Então, o que não está contemplado? Veja bem, custo do terreno não está contemplado, projetos não estão contemplados, taxas, e se você é uma construtora ou então um construtor, você também não está contemplado o lucro da construção nesse CUB, nesse índice. Então é importante ter bem em mente que esse valor que eu vou passar para você hoje aqui, ele é um valor por metro quadrado, porém de alguns itens primordiais, primários da tua construção. O que nós vamos fazer? Para fazer o cálculo do custo da tua obra, é muito simples. Você vai pegar o valor que está mencionado ali no mês, por exemplo, agora de agosto, e vai trazer esse valor multiplicando pela metragem quadrada. Então, se a sua casa mede 150, 120 metros quadrados, o projeto da sua casa, você vai multiplicar pelo valor que eu vou te passar aqui hoje. E agora, para você ficar ligadinho, em 2026, a média nacional para a construção do padrão normal, então médio padrão, digamos assim, ficou no Brasil em torno de R$ 2.600 a R$ 3.350 por metro quadrado. Essa é a média nacional. O que é a média nacional? Vai pegar todos os estados e vai dividir ali pela quantidade de estados que o índice foi relatado, né, e foi colocado à disposição de todos. Porém, quando a gente vai por estado, veja bem, São Paulo prevê um índice de CUB, né, de custo unitário básico por metro quadrado da construção civil, de R$ 2.610 a R$ 2.980. Rio de Janeiro, R$ 2.970. Minas Gerais, R$ 3.065. E aqui na nossa lista, o campeão ficou Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com R$ 3.330 a R$ 3.366 por metro quadrado. Qual região você está? Já pensou em dar uma olhadinha no sindicato Sinduscom aí da sua cidade, do seu estado, se você tem esse valor do CUB? Muito importante para ser um balizador daquilo que você quer
construir, da metragem quadrada que você vai gastar para construir. Mas entenda uma coisa, se a gente fizer uma conta básica aqui, uma casa de 120 metros quadrados em São Paulo custaria 360 mil para construir com os índices do CUB. Lembre que o índice são aqueles serviços primários, aqueles materiais primários que estão envolvidos. Porém, em Santa Catarina, os mesmos 120 metros quadrados estaria aí na faixa de 400 a 410 mil reais. Pegou a diferença? Então, esse índice do CUB, ele vai trabalhar com valores por estado. E agora vamos falar de uma casa de 150 metros quadrados de alto padrão, para a gente ter aqui um balizador. Então, a gente vai pensar no seguinte, veja como é importante você saber essa questão dessa definição do CUB. Terreno, 200 mil reais aproximadamente, então ele vai custar aí 20 a 35% do valor da tua obra. Projetos, guarde bem esse índice, pessoal. Projetos, 3 a 6% do valor da tua obra, certo? Taxas, alvarás e liberações, em reais em torno de 12 a 20 mil reais. A fundação, de 8 a 15% é o custo da tua fundação. E o corpo da casa, né, que é o CUB aplicado, então o cimento, a cerâmica, o tijolo, a brita, a areia, tudo isso daí vai custar em torno de 480 mil. Somando tudo isso aqui que eu falei para você, vai dar em torno de 735 mil reais para você construir hoje uma casa de 150 metros quadrados de alto padrão, na média do Brasil, como a gente conversou aqui. Porém, 480 mil é o valor do CUB. E esse restante, onde vai? Vai em todos esses índices que você também precisa calcular. Ou seja, o CUB, que você tem esse valor em mãos ali, basta você pesquisar, você vai ter de 60% a 65% do valor da tua casa. Eu vou deixar aqui o site para você entrar e pesquisar o CUB dessas cidades que eu falei e você ter uma ideia de como funciona esse índice. Importante, pessoal, a fundação, ela é algo que está escondido. Você, muitas vezes, não tem acesso visual do que você está escondido ali naquele solo do terreno que você comprou. Então é importante que você saiba que o terreno pode sim alterar esse valor da metragem quadrada. Se você tiver um terreno em aclive, se você tiver um solo mole, você vai poder ter um aumento desse custo nessa fase, nessa etapa da sua obra, de R$ 150, por exemplo, por metro quadrado, para R$ 450 o metro quadrado. Veja que situação interessante e muito séria para você. Por isso que é muito importante você voltar lá no terceiro vídeo e ouvir sobre essa questão que a gente comentou sobre o estudo de solo. E eu vou fazer um vídeo mais aprofundado sobre essa questão do estudo de solo para você ter aí e tomar um cuidado com relação a esse solo quando você for fazer a aquisição do seu terreno. Agora eu quero deixar 3 pontos importantes aqui para você. O primeiro de todos, reserva de emergência. Nunca entre numa construção sem uma reserva de emergência. E eu vou citar, inclusive, um negócio bem legal aqui, ó, que a Bíblia, a própria Bíblia diz que você deve parar, deve sentar, deve calcular os custos para fazer a tua construção. Lucas capítulo 14 vai dizer o seguinte: se você quer construir uma torre, então você tem que se sentar primeiro e calcular se você vai ter todo o dinheiro para fazer a construção dessa torre. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo aqui, ó. Se você lançar o alicerce e não conseguir terminar, você vai virar motivo de zombaria. É claro que agora em 2026 você não vai virar motivo de zombaria. Às vezes até vai, mas a zombaria que vai acontecer é no teu bolso. A zombaria que vai acontecer é no teu dinheiro, então você tem que tomar muito cuidado, guarde esse vídeo e preste bastante atenção. Então ter uma reserva de emergência é de fundamental importância. 10 a 15% é o ideal. Então se a tua casa ou o teu projeto estima-se que vai custar 500 mil reais, tenha sempre de 50 a 75 mil, nesse caso, como reserva de emergência. Segundo ponto muito importante para você, faça a sondagem do terreno. Você viu agora há pouco que eu falei que a tua fundação pode custar de R$ 150 o metro quadrado, passar para R$ 450 o metro quadrado.
É muita diferença quando você pode resolver esse problema com um estudo de solo do teu terreno. Esse estudo de solo, na maioria das vezes, vai te custar aí de 2 a 4 mil reais, dependendo do tamanho do seu terreno. E você consegue fazer e ter todos os parâmetros ali para executar um projeto de fundação, que a gente já vai falar sobre isso. Então, não deixe esse valor comprometer toda uma estrutura, toda uma fundação e, principalmente, você às vezes pensa: "Vou economizar de 2, 3, 4 mil reais", e você acaba gastando muito mais lá na frente e vai ser muito prejudicial para você. E o terceiro ponto muito importante que eu quero deixar para você é não economizar nos projetos. Nós vamos fazer um episódio aonde eu vou falar sobre os projetos que você precisa apresentar para a prefeitura, as aprovações que você precisa e tudo mais. Mas enquanto isso, eu digo para você, não economize em projeto. Antigamente, as prefeituras dos municípios, elas exigiam que você tivesse em mãos, que você entregasse além do projeto arquitetônico, assinado pelo engenheiro responsável ou pelo arquiteto responsável, também os projetos complementares. Hoje já não é uma exigência. Antigamente a gente entregava um calhamaço de projetos para serem avaliados. Hoje já não é mais uma exigência. Porém, entenda uma situação: os projetos complementares e projetos esmiuçados da tua obra vão fazer com que você gaste menos, porque no momento de uma orçamentação do teu projeto, ter tudo estratificado, melhor preparado, você vai conseguir obter um orçamento mais azeitado, um orçamento mais próximo da realidade. Então você fazer o estudo de solo e daí um projeto de fundação, pode te levar a economizar 20 a 30% na tua etapa de fundação, com toda a certeza. Então, não deixe de executar, os projetos complementares, os projetos todos que você precisa para que você possa fazer a tua obra. E principalmente, quando você fizer um projeto, por exemplo, hidráulico, elétrico, de telefonia e assim por diante, de ar-condicionado, você vai perceber que no momento de uma manutenção lá no futuro, esses projetos vão te ajudar muito. Então, os últimos 3 itens aqui para a gente finalizar: reserva de emergência, fazer uma sondagem no solo e não economizar nos projetos complementares e nos projetos como um todo, tá bom? Fica a dica para você. Se inscreve lá no canal, @Falando Nisso Engenharia, já deixa o seu like, comente, compartilhe. Já tinha esse conhecimento sobre esse custo unitário básico para a metragem da construção civil? Te espero lá no canal, @Falando Nisso Engenharia. Um abraço.